Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu curso de karaokê. Este é o segundo vídeo da nossa série e hoje nós estamos aprendendo a mexer com o básico do Wxube. E também vamos aprender algumas tags que serão muito úteis ao longo das nossas aulas. Bom, já para a gente começar sem perder tempo, estamos aqui com o nosso querido Wxube e vou estar ensinando para vocês em primeiro lugar como você faz para abrir um vídeo no seu computador. Se você der uma olhada aqui no menu superior, você vai ver a aba Vídeo. Ao clicar nela, você vai ter a opção de abrir o vídeo. Clicando nessa opção, você vai poder estar abrindo o vídeo de sua preferência. Aqui no caso, vou pegar um vídeo do anime Yahari e vamos poder estar abrindo ele. Pode levar um tempo, dependendo do peso do arquivo, mas seu computador vai estar carregando os quadros do vídeo e abrindo ele. Bom, tendo o vídeo carregado, você já tem um local onde você vai poder trabalhar com a sua legenda. Porém, só de abrir o vídeo não significa que você vai ter o áudio desse vídeo disponível para usar. Para abrir o áudio do vídeo, você vai vir nessa outra aba aqui do lado, vai clicar nela e vai ter aqui a opção Abrir áudio do vídeo. Se você tiver o arquivo de áudio separado do vídeo, você deve clicar na primeira opção para você poder abrir esse arquivo de áudio. Bom, clicando na segunda opção, ele vai começar a ler o áudio do vídeo e você vai poder notar por essa barra de carregamento aqui que ele está carregando o áudio. E a partir daqui você já vai poder estar trabalhando. No meu caso aqui, como eu não posso estar passando um vídeo, mesmo que pequeno aqui do lado, o YouTube vai caçar minha cabeça. Eu vou estar fechando tanto o vídeo quanto o áudio. Para você fazer isso, você vem aqui, fechar vídeo. Com áudio, mesma coisa. Bom, vou aproveitar essa deixa e já mostrar para vocês uma função muito bacana que o Wxube tem, que é essa daqui do MVideo. Se você clicar nessa opção, você vai ter a opção de criar um vídeo falso, que o Wxube vai pensar ser um vídeo, porém que não existe de verdade. Aqui você pode escolher a resolução dele, vou deixar aqui em HD normal, e aqui você pode colocar uma cor sólida de sua preferência para esse vídeo. Aqui a gente tem uma paleta de cores, você arrasta para que for mais conveniente para você. No meu caso, você está colocando num branco, que eu acho que vai dar um contraste melhor para o vídeo. Clicando em OK, aqui você vai ter a taxa de quadros por segundo, você pode colocar na taxa que você quiser, e a duração dos quadros. Clicando em OK, você vai ter aqui o seu vídeo. Se você adiantar aqui, você vai notar que ele tem uma longa duração, porém é apenas uma cor sólida, então não vai ter nenhum tipo de animação nem nada nele. É apenas para seu trabalho. Isso pode ser útil em várias situações, quando você não tiver um vídeo para trabalhar ou não quiser, como é o meu caso aqui agora. Então já fica aí a dica para vocês. Para o áudio ele tem uma função bem parecida. Você pode clicar nessa opção aqui e abrir um áudio de 2 horas e 30 minutos vazio, que não tem nada. Pode ser útil em algumas situações. No meu caso aqui eu não irei utilizar. Mas se você precisar, fica aí a dica também. Bom, essa parte que vocês estão vendo aqui, esse quadrado grandão, é onde você vai poder estar digitando o texto da sua legenda. Vamos digitar aqui um clássico Olá Mundo. E se você der uma olhada aqui na parte de baixo, nossa legenda já está aparecendo aqui. Porém, tem um problema nisso. Ela está muito pequena. Como que a gente faz para estilizar essa legenda? Para isso a gente vai vir até esse ícone rosinha aqui e vamos abrir o seletor de temas. Aqui eu já tenho alguns temas padrões que eu costumo utilizar no dia a dia. Vou estar apagando eles aqui para que fique igual o que vocês têm aí. O que vai aparecer para vocês é dessa forma aqui, apenas com o default desse lado e desse lado. Esse lado esquerdo a gente vai esquecer por enquanto, vamos nos concentrar apenas no lado direito. Dando 2 cliques no default, a gente vai ter aqui o nosso tema para a nossa legenda. Aqui o nome dele, a fonte, o tamanho da fonte, alguns estilos que a gente pode aplicar, tamanho da borda, tamanho da sombra, escala X, escala Y e etc. A primeira coisa que a gente vai fazer, e é uma dica que eu vou dar para vocês, é não toque no tema default. Deixa ele aqui porque se você retirar o tema default do seu script, você pode ter alguns problemas no futuro durante o encode.
Então deixa ele quietinho aí. Mais à frente no tutorial vocês vão entender o porquê de deixar o tema default. Bom, se vocês notarem aqui na parte de baixo, vão ver um botão novo. O botão editar, copiar, apagar. Clicar no botão editar tem o mesmo efeito de dar 2 cliques nele. Você vai abrir esse editor de estilos. O copiar é a mesma coisa, você vai criar uma cópia do tema, se você quiser, não é o nosso caso. Lembrando que essa cópia só vai ser criada de verdade se você der um OK aqui. Se você não fizer isso, ela não é criada, só é aberta a janela. E o apagar, que é para apagar o tema. Desse lado de cá, você pode utilizar como se fosse um repositório para os seus temas. Pense assim, todo tema que está do lado direito só existe nesse script. Se você quiser levar esse tema que está nesse script para um outro script seu, você vai clicar nesse botão aqui e ele vai ser copiado para o lado de cá. Em seguida, se você vai no seu outro arquivo, clica no tema no estilo que você quiser, clica nesse botão e ele vai ser copiado então para o seu script. E assim você pode estar fazendo essa troca. No nosso caso, a gente vai clicar em novo. Aqui você pode escolher o nome para o seu estilo. Aqui eu estarei utilizando o Homage. Pode estar selecionando uma fonte qualquer aqui. Essa daqui está boa. A gente pode definir um estilo negrito para ela. Vamos remover a sombra por enquanto. E vamos deixar um pouquinho maior. Coloquei ela com 50 pixels de tamanho. Podemos dar um OK. Fechar. Bom, se vocês perceberem, não aconteceu absolutamente nada na nossa legenda aqui embaixo. Por quê? O estilo da nossa legenda ainda está como default. Para que a gente possa aplicar o estilo que a gente acabou de criar, a gente vai dar um clique aqui e selecionar ele, o Homage. Olha só, nossa legenda já está maior. Bom, ela ainda não está muito bem visualizável. Se você notar aqui, a gente está com o vídeo em 37%. Se você der um clique nesse mais, o tamanho do seu vídeo vai aumentar. Consequentemente, que também vai ficar maior. Se você preferir dar um clique aqui, você tem mais opções de resolução aqui. Se eu não me engano, você pode colocar resoluções personalizadas também. Então você pode apagar esse 0, colocar um 5 aqui e apertar Enter. Vai funcionar do mesmo jeito também. No nosso caso, eu vou trabalhar com 50% aqui. É o que eu recomendo para todo mundo. É uma visualização boa para você e não te atrapalha a trabalhar. Se a gente trabalhasse com 100%, por exemplo, seria muito difícil trabalhar, porque fica uma janela enorme e não tem como você visualizar, a não ser que você tenha um monitor bem grande mesmo. Então a gente pode estar diminuindo aqui. Esse é o outro botão do lado, logicamente ele vai diminuir o tamanho da imagem. E eu acho que ainda está um pouco pequeno. Normalmente a gente pode voltar aqui. Porém, se você não quiser clicar aqui, você pode dar um clique aqui em editar. Se você fizer isso, você vai abrir a mesma janela. Vamos colocar com 70 o tamanho da fonte. Clicou em aplicar. Olha só, já cresceu. Essa parte de alinhamento é onde você vai querer que seu texto esteja alinhado na tela. Veja, está marcado para o alinhamento 2. Você vai notar que ele está aqui na parte de baixo. Se eu colocar 1, ele vai continuar na parte de baixo, porém no campo esquerdo. Vamos aplicar. Lá está. Se a gente colocar no 5, ele vai para o centro da tela. Mesma coisa. Clicando em OK, você vai ter salvado. Lembrando que o aplicar também funciona como salvar. E é isso daí. Bom, agora uma última coisa que eu tenho a dizer sobre a interface do EgSub é sobre a opção de selecionar vários tipos de legenda. Eu vou criar aqui várias cópias dessa mesma legenda, clicando aqui com o botão copiar. Você pode utilizar o Ctrl+C, Ctrl+V se você quiser, como eu vou estar fazendo aqui agora. Você vai estar notando que todas as legendas estão uma em cima da outra. Por quê? Tempo de início e tempo de fim delas estão exatamente iguais. O que a gente vai querer agora é selecionar apenas algumas dessas legendas e mudar o tempo dessas legendas. O que a gente vai estar fazendo? Primeiramente, a gente vai diferenciar elas. Eu vou querer que algumas fiquem com o estilo Homage e algumas com o estilo Default.
Então, vou estar mudando aqui algumas para o default. Você já pode notar ali que elas saem daqui de cima e vêm aqui para baixo, por ter estilos diferentes. Bom, você vai vir nessa aba aqui e você vai notar que tem a opção de selecionar linhas aqui embaixo. Clicando nela, a gente tem aqui uma janelinha onde a gente vai poder selecionar. Este campo é onde a gente vai selecionar o que a gente quer selecionar. Eu quero apenas as legendas com o estilo Romage. Então, vou escrever aqui Romage. A gente quer que ele encontre exatamente isso que a gente escreveu. Então, a gente vai clicar aqui. Aqui a gente vai poder selecionar onde que ele deve procurar isso daqui. Se é no campo texto, ou seja, onde está escrito aqui o texto da legenda. Se é no campo estilo, onde está o estilo da legenda. Se é no campo ator, que aqui não está nenhum definido, a gente vai falar sobre isso mais à frente no curso. E também se é no campo efeito. Mesma coisa, a gente vai falar sobre isso mais à frente no curso. No nosso caso, a gente quer no campo estilo. Então, a gente vai deixar ele marcado. E aqui a gente pode selecionar se a gente quer linhas com comentários ou linhas normais de diálogo. Daqui a pouco eu explico isso daqui para vocês. E aqui na ação, o que a gente quer fazer com isso? No caso, a gente quer setar a seleção. Vamos dar um OK. E olha só, ele selecionou apenas as linhas que estão com o estilo Romage. É claro, para um arquivo pequeno desse, pode parecer fazer mais sentido você selecionar tudo manualmente. Porém, se você pensar em um arquivo de legenda para um filme de verdade, você pode ter milhares de linhas. Então, é bem útil essa função. Bom, agora a gente vai fazer uma edição no tempo dessas linhas. A gente vai clicar nesse ícone aqui, que é onde a gente vai poder ajustar os tempos das legendas. Dando um clique nele, a gente vai ter aqui o tempo. O tempo padrão de vocês vai ser esse daqui, apenas 0000. Aqui a gente vai ter os milissegundos, aqui a gente vai ter os segundos, minutos e horas. Eu quero que todas essas linhas que estão selecionadas avancem, vamos ver, 5 segundos para frente. Então a gente vai colocar aqui 5. Aqui está marcado para que elas vão para frente. Se eu quisesse que essas linhas fossem para trás, eu clicaria aqui, mas como eu quero para frente, eu vou deixar aqui marcado. Nesse campo é onde a gente vai selecionar as linhas que serão afetadas. Se a gente colocar em todas as linhas do nosso arquivo serão afetadas, não é o que a gente quer. A gente vai pegar apenas as linhas que estão selecionadas, ou seja, essas aqui. Essa última seleção é para que ele afete da primeira linha que está selecionada para baixo. Então, imagine que essa linha número 5 aqui esteja selecionada. Se eu marcasse essa opção, todas as linhas a partir da linha 5 seriam afetadas por isso. E por fim, aqui na parte de tempos, a gente vai poder trabalhar se a gente quer que essa mudança de tempo afete o início e o fim da legenda, apenas o início ou apenas o fim. No nosso caso, a gente quer o início e o fim. Clicando em OK, olha só, todas as linhas que estavam selecionadas agora começam no tempo 5 e terminam no tempo 10. Diferente do início, que era sempre no tempo 0 até o tempo 5. Viram a diferença? Bom, isso finaliza o que a gente tinha para falar sobre a interface do EIGSUB. Você pode estar mexendo aí no programa, aprendendo mais algumas coisas sobre ele. E agora a gente vai passar a falar um pouquinho sobre as tags do EIGSUB. Vai ser uma parte bem rápida, que eu vou passar bem de leve. Só para quem não tem nenhuma ideia de como funciona o programa, possa entender um pouquinho melhor e poder utilizar com seus próprios estudos para poder aprender. Bom, aqui a gente tem uma linha. Se você notar, a gente tem apenas o texto nela. Se a gente der um duplo clique aqui, a gente vai para a posição inicial dela. Ela está aqui apenas com os estilos que a gente definiu aqui para o estilo padrão dela. Só que você não precisa aceitar apenas o que está presente nesse estilo. Você pode estilizar ela com tags. E para isso, vou estar apresentando para vocês como elas funcionam. Para que você possa inserir uma tag, você vai primeiro abrir uma chave e em seguida fechar uma chave. Você vai notar que a chave não aparece aqui no campo da legenda, na visualização, apenas aqui no modo texto. Se a gente tirar uma das chaves, ela volta a aparecer.
Se a gente coloca, some. Tudo que você colocar dentro dessas chaves não aparece dentro da visualização da sua legenda. Então você pode encarar isso como uma espécie de comentário. E é aqui que a gente vai estar colocando as nossas tags. Como isso vai funcionar? Você vai colocar uma barra e na frente dessa barra a tag que você quer. No nosso caso, eu quero tirar o negrito. Se você notar aqui no nosso estilo, ela está marcada para ter negrito. Como eu quero tirar, eu vou utilizar a tag B, que é a tag do negrito. Como funciona essa tag? Você vai colocar barra B e você vai colocar 0 para que não tenha negrito e 1 para que tenha negrito. Como ela já tem negrito e eu quero tirar, eu vou colocar 0. Como vocês puderam ver, o negrito saiu. Vou até aumentar aqui um pouquinho a tela. Então, com negrito, sem negrito. Essa não é uma fonte muito boa para poder visualizar isso, mas acredito que esteja normal para você poder ver. Outra coisa que a gente pode fazer é aumentar a largura da nossa legenda, utilizando a tag FSCX. Se a gente colocar o tamanho 100, 100 significa 100%, ou seja, 100% da largura padrão dela. Se a gente quiser aumentar o tamanho da largura dela, a gente pode colocar 150, por exemplo. E o resultado é uma legenda mais larga. Se você quiser que ela fique menor, você vai colocar um número abaixo de 100. Então, se a gente deixar 10, ela vai ficar ali meio esmagada, ou seja, 10% da largura total dela. Isso funciona a mesma coisa para a tag, para a altura da nossa legenda. A única coisa que você vai mudar é esse X por um Y. É a mesma coisa. 150, 100. E as duas podem ser combinadas. Ou seja, você pode ter o 150 aqui e um FFCX com 50 apenas. E com isso você consegue estar modificando a largura e a altura da sua legenda. Essa é uma tag especialmente importante para que a gente possa trabalhar com karaokê. Muitos karaokês são feitos com base nessa tag. Então eu recomendo que você estude bastante sobre ela. Bom, outra tag que a gente pode estar usando aqui é uma que a galera gosta muito, que é a tag fed. Essa tag você vai colocar não apenas um número, mas vai abrir... Não sei. Esse símbolo que eu não consigo lembrar o nome. Sim, eu sou um programador, não lembro o nome disso, olha para você ver. E dentro dele você vai colocar dois números. Vamos abaixar aqui um pouquinho o tamanho da nossa tela. E esses números são referentes ao tempo de duração do fed, no início e no fim. Se a gente vir aqui no início da nossa legenda e voltar a um quadro, você pode fazer isso pelas setas do seu teclado, você vai notar que ela simplesmente não existe. Quando for o início do tempo dela, ela aparece. Se você clicar nesse botão aqui, você vai automaticamente para o fim da sua legenda. E a mesma coisa, ela simplesmente some. O botão do lado te joga para o início. Se a gente definir um tempo aqui para 100, você vai notar que ela está ali meio transparente. E olha só que legal, aqui a legenda ainda não existe. A partir desse quadro, acho que eu fiz besteira aqui. Não consegue, né? Sim, eu fiz. Bom, galera, voltando aqui. Se você colocar aqui em 100, opa, vamos zerar mais. E aqui em 100 também, e vier para o início do seu vídeo, você vai ver que a sua legenda aparece aqui bem fraquinha. Se você for para o final do vídeo, ela também está ali bem fraquinha. Como funciona isso? O fade é aquele efeito de fade in e fade out. Opa, aqui tá com o meu também. Não consegue, né? Se você colocar esse efeito, a sua legenda vai começar transparente e vai aos poucos aparecendo. E a mesma coisa vale para a saída dela. Ela vai bem aos pouquinhos e some. Isso é muito legal para você utilizar em efeitos de karaokê. Isso daqui é praticamente um efeito pronto. Você simplesmente coloca a tag e o efeito sai. Se a gente colocar um tempo aqui maior, por exemplo 300,
a duração do efeito vai ser maior, veja. E assim que o efeito de Fald é feito no X-Sub. Esse tempo aqui é referente à duração da linha em milissegundos. 300 significa que em 300 milissegundos a legenda vai começar transparente e vai ficar totalmente visível. E para o final a mesma coisa, vai estar totalmente visível e em 300 milissegundos vai ficar totalmente transparente. Bom, e a última tag que eu vou estar ensinando para vocês é a tag /T. Essa daqui. Ela tem um funcionamento um pouco diferente das demais tags. Eu diria que ela é uma das mais importantes, se não a mais importante para a criação de um efeito de karaokê. É por isso que eu vou estar falando sobre ela para vocês. Com ela você consegue criar animações no X-Sub. Então, imagina que você tem o seguinte. No tempo inicial da sua linha, você vai ter ela com o tamanho padrão, ou seja, FSCX 100, FSCY 100. Ela está com o tamanho padrão dela. E eu quero que ao final ela esteja com o dobro desse tamanho. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar aqui dentro do nosso T um FSCX 200 e um FSCY 200. Bom, como eu expliquei, o tamanho padrão é 100%. 200, logicamente, vai ser o dobro do tamanho. Do jeito que está aqui já funciona, veja. O tamanho começa em 100 e ao longo do vídeo ela vai crescendo. Até que chega no tempo final e ela fica com o dobro do seu tamanho. Esse é um fade linear, ou seja, ele começa com um tamanho e ao longo do seu tempo de duração ela vai crescendo. Você pode modificar isso daqui com os parâmetros aqui antes das suas tags, dentro do fade. Aliás, dentro da tag T. Como você faz isso? Você vai colocar aqui o quadro inicial que você quer que inicie a sua legenda, que é o tempo em milissegundos. Você pode colocar 0. Se você notar nessa parte aqui do X-Sub, ele te diz com quantos milissegundos começa a legenda. No nosso caso aqui, ela começa aos 5 milissegundos. Então você pode estar colocando 5 aqui, mas de 5 para 0 a diferença é mínima. Então você pode deixar 0 mesmo. E ali a gente coloca uma vírgula. Quando a gente coloca essa vírgula, ele entende o seguinte. No tempo de 0 milissegundos, eu devo sair do tamanho padrão e ir para o tamanho 200. O que acontece? Ele já está no tamanho 200. A gente quer que até a metade da linha ele já esteja com o tamanho 200. Então a gente vai avançar aqui no tempo. Até 7 minutos e 25, acho que já está bom. Se você notar, ele está aqui com 2.257 milissegundos. A gente vai colocar esse tempo aqui. E vai colocar a vírgula. O que vai acontecer agora? No início você vai notar que ele está normalmente com o seu tempo de 100%. Se a gente começar a avançar, ele vai começar a crescer. Note o tempo aqui enquanto a legenda vai crescendo. São 16 segundos. 7:25. Esse é o tempo que a gente definiu para terminar o efeito. E a partir daqui ela não cresce mais. Já está com o dobro do tamanho. Assim ela vai até o final e some. Tem mais um parâmetro que a gente pode adicionar aqui, que é a forma como ela vai crescer. Se a gente colocar um 1, por exemplo, e uma vírgula, você vai notar que ela vai normalmente. Se você já coloca um 100, você vê que ela vai mais rápido. Ela demora um pouco mais e vai mais rápido. Esse tempo você usa para poder controlar a forma com que o efeito vai funcionar. Normalmente, isso é bem útil para um karaokê. Bom, pessoal,
Acho que isso encerra a aula de hoje. No nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre o VS Filter Mod, como que a gente vai instalar aí as tags especiais dele. E é isso. Estudem bastante e até a nossa próxima aula. Falou!